Oi gente, meu nome é Belle, sejam bem-vindos ao canal Receitas da Belle. Gente, essa semana eu estava com uma vontade de comer hambúrguer, mas eu não estava nem um pouco afim daqueles hambúrgueres de fast food, eu queria uma coisa um pouco mais caseira. Porém, eu não tenho máquina de moer carnes. Ainda assim, eu decidi fazer o meu hambúrguer e vou mostrar para vocês nesse vídeo que não é necessário muita coisa para fazer um hambúrguer suculento e delicioso. Bora lá? Para essa receita, vamos precisar de 300 gramas de alcatra. Eu opto sempre por retirar totalmente a gordura da carne. Aqui vocês podem ver que eu estou deixando apenas a carne e retirando qualquer tipo de nervo e gordura. Já já vocês vão ver o porquê. E enquanto eu limpo a minha carne, aproveita para colaborar com o nosso crescimento, se inscrevendo no nosso canal caso ainda não seja um inscrito e ativando o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades que pintam por aqui. Ah, deixe também o seu like, o seu comentário e compartilhe os nossos vídeos com todos que você conhece. Assim, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e indica ele para mais pessoas. Depois que você limpar a sua carne, você irá cortá-la em tiras, conforme estou fazendo aqui. Mas essas tiras precisam ser finas, tá? Ah, outro ponto é que você precisa de uma faca bem afiada. Depois que você cortar todo o seu bife de alcatra em tiras, conforme eu acabei de fazer, você cortará essas tiras em 3 novas tiras mais fininhas, dessa forma aqui, ó. Em seguida, alinhe a maior quantidade de tiras que você conseguir e comece a picá-las, assim, ó. Depois de picar as tirinhas que você juntou, você fará esse movimento aqui. Você dará batidas repetitivas sobre os seus cubinhos minúsculos de carne. Dessa forma, você irá triturá-los ainda mais. Eu costumo realizar esse processo com uma quantidade bem maior de carne. Porém, eu queria demonstrar para vocês como a carne fica numa quantidade menor. E já vou mostrar o resultado final do bife inteiro. Outro ponto que eu gostaria de esclarecer para vocês é que esse meu bife de alcatra aqui tinha 300 gramas e ele me rendeu 4 carnes de hambúrguer. Aqui já é possível vocês observarem que a nossa carne está bem triturada, sem a necessidade de utilizar um moedor de carne, gente, pois conforme eu falei para vocês lá no início do vídeo, eu não tenho moedor de carne. Depois que você picar bem toda a sua carne, conforme eu acabei de fazer, retire aquela capa mais dura do bacon e reserve. Em seguida, você também irá picar o bacon. Mas aqui eu tenho uma dica bem importante. Caso vocês estejam utilizando o bacon defumado tradicional, que é aquele que passa pelo processo de defumação, ele terá uma carne um pouco mais resistente. Nesse caso, você precisará passar a sua carne de bacon pelo liquidificador ou pelo processador. Eu faço isso picando primeiro o bacon para ajudar estes dois utensílios a triturá-lo de forma melhor. Agora, caso você esteja utilizando o bacon defumado quimicamente, não tem problema, você conseguirá executar nele o mesmo processo que executamos na carne. Mas lembre-se, ele precisa ficar bem picadinho, assim como a nossa carne, ok? Depois que você cortar todo o seu bacon defumado, coloque-o no processador ou no liquidificador, conforme eu acabei de fazer, e bata até triturá-lo completamente. E aí agora você vai me perguntar assim, Belle, por que não fizemos isso com a carne também? Porque, gente, se você fizer isso com a carne, ela acabará virando tipo uma pasta, não fica com uma textura legal, entendeu? Já esse processo que eu ensinei para vocês lá no início, ele vai deixar a carne com um aspecto de carne moída mesmo. Depois que você triturar o seu bacon completamente, transfira ele para o recipiente onde está a nossa carne e comece a amassar até agregar totalmente o bacon à carne.
que o bacon e a carne forem totalmente misturados, deixe-os descansar por 30 minutos. E após esse tempo, será a hora de dividir a nossa carne e preparar os nossos hambúrgueres. Aqui eu estou utilizando uma balança, mas caso você não tenha isso em casa, tente fazer visualmente, separar quantidades iguais de carne, ok? Caso você também não tenha esse aro, também não tem problema. Você pode utilizar qualquer outro recipiente para fazer o formato e depois ir moldando com as pontas dos dedos. O papel manteiga que vocês estão vendo aqui no vídeo é para quando levarmos o nosso hambúrguer para a geladeira, ele não grudar no prato ou em qualquer outro local que colocaremos ele para descansar. Dessa forma aqui, com papel manteiga, você pode colocar uma carne de hambúrguer sobre a outra e levar para a geladeira até a hora de prepará-la. E gente, eu tinha guardado na geladeira alguns tomates cereja e optei por utilizá-los ao invés do tomate tradicional. Ele tem um gostinho mais adocicado e traz um sabor inconfundível para os nossos hambúrgueres. Bom, e como um bom fast food não pode faltar batatas fritas, vou fazer as minhas também. E a batata que eu estou utilizando para essa receita é a batata inglesa. Eu sei que para fritura a melhor é a batata Asterix. Assim como para algumas outras receitas também, tá, gente? Não é só para fritura, não. A batata Asterix, por exemplo, fica excelente para poder fazer nhoque, pois ela não absorve muita água. Mas, como eu não tinha batatas Asterix em casa, vou usar a inglesa mesmo. Depois de lavar bem a casca das minhas batatas, sequei elas e em seguida cortei elas ao meio. Depois de cortá-las ao meio, voltei a cortar cada uma das bandas ao meio e aí eu tive uma canoa maior. Cada uma dessas canoas eu cortei ao meio também, conforme vocês puderam observar agora há pouco. Em seguida, coloquei elas para cozinhar em água fervente com sal por 3 minutos. Enquanto eu estava cortando as minhas batatas, tive a ideia de fazer uma cebola caramelizada. Para isso, eu peguei uma cebola pequena e cortei ela em cubinhos. Depois de cortar a minha cebola em cubinhos, eu coloquei na panela da minha preferência, que eu estou utilizando uma frigideira pequena, tá? Uma colher de chá de manteiga. Deixei essa manteiga derreter completamente e em seguida adicionei as cebolas picadinhas. Depois que você adicionar as suas cebolas à manteiga, mexa bem e em seguida adicione uma colher de sopa de molho shoyu. Volte a mexer até incorporar o molho shoyu de forma uniforme às cebolas. Quando você observar que todas as cebolas estão banhadas com o molho shoyu, adicione uma colher de sopa de água em temperatura ambiente. Abaixe completamente o fogo, mexa bem e deixe reduzir. Quando a água com o shoyu reduzir, as suas cebolas caramelizadas estarão prontas. Desligue o fogo e reserve. Gente, só para vocês terem noção do quão rápido é todo esse processo, do momento em que eu cortei a minha cebola até finalizá-la, foram exatamente os 3 minutos de cozimento das nossas batatas. Bom, quando as suas batatas baterem o tempo de 3 minutos na água fervente, desligue o fogo, escorra as batatas e reserve. O próximo ponto agora é que vamos selar os nossos pães. Para isso, corte os seus pães ao meio e passe manteiga em cada uma das metades. Em seguida, aqueça uma panela e acomode os pães com a parte da manteiga virada para a panela. Deixe os pães dessa forma até que eles adquiram este tom dourado que vocês acabaram de ver. E enquanto iniciávamos o processo dos pães, eu já coloquei o óleo para fritar as batatas para aquecer. E quando esse óleo estava bem quente, eu coloquei as minhas batatas para fritar.
Aqui tem um ponto de atenção. As minhas batatas ainda estavam quentes quando eu levei elas para fritar. Assim que eu coloquei as minhas batatas para fritar, eu coloquei uma panela no fogo, adicionei um pouquinho só de manteiga, e nesse caso vai precisar de manteiga porque, como vocês puderam observar, eu retirei toda a gordura da minha carne, e a gordura que tinha do bacon não era suficiente para não deixar os meus hambúrgueres grudar. Quando essa manteiga derreteu, eu deixei a panela aquecer bem e coloquei os hambúrgueres. Deixei lá até que cada um dos lados ficasse dourado. Em seguida, virei e abafei. Esse abafamento é para quem não gosta de uma carne mal passada. Abafar o hambúrguer dessa forma serve para deixá-lo bem cozidinho por dentro. Depois de realizar esse processo, abra novamente a panela e vire os seus hambúrgueres até que eles fiquem dourados. Eu deixei os meus hambúrgueres com a tampa por 2 minutos, tá? Após esse tempo, deixei os meus hambúrgueres em fogo alto até que cada um dos lados deles estivesse com esse tom dourado. Quando os meus hambúrgueres ficaram assim, adicionei sobre eles a minha cebola caramelizada. E durante a finalização dos meus hambúrgueres, as minhas batatas ficaram prontas. Vocês podem observar aqui que tudo foi ficando pronto junto. Nenhum processo ficou esperando o outro. E isso que é o mais interessante. Porque assim, quando formos comer, tudo estará quentinho. Bom, vamos seguir com os nossos hambúrgueres agora que já tiramos as nossas batatas do óleo. Depois de adicionar a cebola, coloque sobre cada um dos hambúrgueres 2 fatias de queijo prato. Em seguida, abafe novamente a panela para que o queijo derreta completamente. Isso levará menos de 1 minuto, é muito rápido, vocês poderão observar. Desligue o fogo e já acomode os seus hambúrgueres sobre os pães. Gente, enquanto eu estava preparando esses hambúrgueres, me veio a ideia de preparar um hambúrguer de queijo coalho. Mas o preparo desse hambúrguer eu só vou mostrar aqui no canal, caso vocês comentem muito e me peçam bastante lá nos comentários, hein? Agora que as nossas carnes de hambúrguer ficaram prontas, vamos montar os nossos hambúrgueres. E aí pode ser da forma que você preferir. Aqui eu optei por colocar os tomates sobre o queijo e sobre os tomates as folhas de rúcula, mas optei por utilizar apenas as folhas, descartando os talos, ok? Depois de montar o seu hambúrguer, coloque a parte de cima do pão e sirva a seguir. E aqui está o seu fast food caseiro. Gente, eu tenho certeza que se vocês trocarem o fast food de rua por esse fast food caseiro, vocês não vão se arrepender, pois ele fica simplesmente maravilhoso. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigada. E não esqueça, caso você ainda não seja um inscrito, já se inscreva e ative o sininho de notificações para ser avisado sempre que pintar uma delícia nova aqui no canal. Nos ajude também a demonstrar para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante. Para isso é bem fácil, basta você deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar os nossos vídeos com todos que você conhece e seguir a nossa página lá no Instagram. Essas ações não custam nadinha para vocês, mas contribuem muito para o nosso crescimento. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus!